Alô? Mais uma vez estamos aqui com o Primeira Opinião e hoje eu tô aqui meio acamado, porque dei um mau jeito brabo ontem na coluna e enfim, tomando remédio para ver se passa a dor mas vamos lá, vamos tocar em frente esse projeto aí. Hoje eu vou aqui também fazer uma leitura de um texto que eu achei bem interessante. Esse texto é da escritora, jornalista e psicanalista Maria Rita Kell. Ela fez esse texto para a revista Carta Capital. E esse texto reflete muito bem a situação em que nós estamos hoje, né? A situação do povo brasileiro, a volta da miséria, do desemprego, do desalento, o crescimento das pessoas que vivem em situação de rua. Então a Maria Rita Kell fez um texto bem interessante. E ela começa dizendo assim: não é preciso ser um gênio, né, na economia para se entender que o Brasil está empobrecendo. Não importa os espantosos 1% que foram acrescentados ao nosso PIB. Qualquer pessoa de bom senso e com o mínimo de sensibilidade já entendeu que a miséria voltou ao Brasil. E que os festejados 1% talvez represente apenas mais um pequeno crescimento na riqueza dos mais ricos. Na outra ponta da desigualdade crescente, observamos que desde 2019 o número de famílias morando nas ruas subiu muito mais do que o PIB. Não sei se essas famílias entram nas estatísticas que medem o desenvolvimento econômico, mas a constatação é empírica. Quem passa por essas pessoas a pé percebe logo que não são que são recém-chegadas, percebe essas pessoas que a Maria Rita que ela está se referindo são os novos, né, os que estão chegando em situação de rua agora, recentemente. Então se percebe logo que eles chegaram recentemente à vida sem teto. Além do velho colchão e do cobertor surrado, os novos mendigos ainda se apegam a outros objetos domésticos resgatados do despejo, a arremedar uma espécie de lar ao ar livre. Um fogãozinho de 4 bocas, sem botijão de gás, ou com o botijão mais vazio. Um pequeno estante de livros escolares das crianças que talvez, nessa nova vida de sem teto, não possam mais ir à escola. A tigela de comida dos cachorros, pois todos os moradores de rua possuem ao menos um. Muito bem tratado, por sinal. Não são pets, são os melhores amigos pulguentos de seus próprios proprietários. Eu vou dar uma andadinha aqui porque às vezes me ajuda um pouco mais, a coluna fica um pouco menos doída. Estes com frequência pedem ao passante que compre uma marmita de comida. Tentei na primeira vez dar em dinheiro o preço da marmita, mas o rapaz não aceitou. Disse ele: dona, não adianta ter dinheiro, estou muito sujo. Ninguém vai me deixar entrar para comprar comida. Compra uma refeição para mim? Demanda irrecusável. A partir desse dia, sempre que alguém se diz com fome, e cada vez mais pessoas passam fome pelas ruas, prefiro comprar uma marmita do que dar uns trocados. Quando me pedem, compro um saco de ração também. Os cachorrinhos, né? Me fazem lembrar o lambe-lambe que vi colado num poste perto de casa, que dizia o seguinte: o estômago não roncava, mas dividiu a marmita de ovo e arroz com aquele cão sarnento que era a desgraça da sua vida. No metrô é proibido dar esmolas, ou seja, é proibida a entrada de pessoas que venham incomodar os pagantes do metrô. Mas mesmo assim, muitos deles fazem esse trabalho. Entram em um vagão, pedem suas esmolas, suas ajudas, e assim que o metrô para numa estação, saem correndo dela
saem correndo daquele vagão para entrar no próximo e assim continuar essa batalha pela vida, pedindo ajuda, mesmo com toda a indiferença que os passageiros do metrô tratam as pessoas que estão pedindo. Ela diz assim, a Maria Rita Kel: meu pai, que não seguia nenhuma religião, costumava nos dizer: ele precisa mais do que você. E não acredito que seja preciso abandonar as pessoas a um estado de miséria total, à espera de que elas se rebelem e façam a revolução. Karl Marx já dizia que o lumpesinato nunca fará revolução. Por quê? Porque eles gastam todo o seu tempo, energia e imaginação na arte da sobrevivência, que é uma difícil tarefa, diz a Maria Rita Kel. Nas crises do capitalismo, percebemos que milhões de pessoas perdem não só seus empregos, mas também a sua dignidade. Mesmo que conservem carteira de trabalho, RG e títulos de eleitores, são tratados como restos. Mesmo que eventualmente ainda não vivam nas ruas, já estão sem lugar. A sociedade não precisa deles, o país não precisa deles, nada valem. A não ser... É aí que entra Deus. Nada valem a não ser para Deus. E quanto mais sofredores, essa é a visão católica, mais amados pelo Pai. Ou então, quanto mais dinheiro derem à igreja, esta é a face do calvinismo, né, empreendedora do calvinismo, que acredita, né, na questão da prosperidade, né, desde que você pague seus dízimos, serão mais premiados pelo Pai. Ou ainda, na versão moderna, né, desse mesmo calvinismo, o neopentecostalismo, quanto mais gigante for o templo, né, que o seu pastor construir, mais importante essas pessoas que vivem, né, na rua, ou que vivem numa miséria muito grande, mas que de qualquer forma não deixam de dar o seu dízimo para a igreja. Então, mais importante, essas pessoas hão de se tornar perante Ele. Os templos, né, na verdade, gigantescos e horrendos dos seguidores de Edir Macedo, atestam o empenho desses pobres fiéis. Se bem que os templos construídos por Edir Macedo não vêm só do dízimo dos seus fiéis, né? Há uma outra forma, né, né, de ter tanto dinheiro. Então, a Maria Rita Kel considera esses templos do Edir Macedo horríveis, gigantescos. E aí ela pergunta assim: quem sabe o leitor me ajude a acreditar que haja uma saída à vista para essa monstruosa combinação de fanatismo religioso com apologia à violência. Pois foi o agora ex-governador do Rio de Janeiro, né, Wilson Witzel, que apregou o método infalível de se combater a criminalidade. A policial, a PM, né, lá nos helicópteros, né, sobrevoando nos helicópteros, com uma arma e mira na cabecinha dos supostos criminosos. Então, para os ladrões, pena de morte, fora da lei. E os inocentes que forem atingidos nesse estilo do governador Witzel, serão computados como danos colaterais, inevitáveis na luta do bem contra o mal. Assim escreveu Maria Rita Kel, psicanalista, jornalista e escritora, e esse texto, repito, foi publicado na revista Carta Capital. E para encerrarmos,
eleição sem Lula ainda é fraude, mas em 2022 o presidente tem que ser Requião. Referendo revogatório já, Yankees, go home. Valeu.